crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Meados Históricos, o canal que apresenta a história em pequenos e deliciosos sachês. Eu sou o Nicolás e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do imperialismo europeu no século XIX. Bora lá ver? Para a gente entender o imperialismo europeu no século XIX, é importante que nós entendamos o contexto em que a corrida imperialista ocorre. E a corrida imperialista europeia no século XIX, ela se insere dentro daquilo que nós vamos chamar de Segunda Revolução Industrial. Revolução Industrial, nós já vimos, e você pode procurar na playlist de crise do antigo regime, existe um vídeo sobre a primeira Revolução Industrial, na verdade são dois vídeos nos quais nós explicamos as transformações ocorridas na produção. A segunda Revolução Industrial é uma continuação daquele movimento que houve na Inglaterra na metade do século XVIII, só que agora, essa segunda Revolução Industrial, ela vai trazer, e essa aqui é uma palavra muito interessante para você usar, a segunda Revolução Industrial vai trazer uma série de inovações. E eu gosto de usar a palavra inovações até depois para o final, no final poder usar a expressão Belle Époque, que você tanto usa e tanto inventa sentidos que ela nunca teve. Vamos lá. Quais são as inovações, quais são as novidades trazidas pela segunda Revolução Industrial? A segunda Revolução Industrial trouxe novidades nos sistemas de produção. A segunda Revolução Industrial trouxe novidades na questão da energia. A segunda Revolução Industrial trouxe novidades em relação aos tipos de indústria que são utilizados. E, ao mesmo tempo, a segunda Revolução Industrial gerou novidades no setor dos transportes. Tudo isso como parte das inovações do século XIX. O que acontece aqui? Na segunda Revolução Industrial se consolida uma ideia que já vinha sendo desenvolvida ao longo do século XVIII, que é a fragmentação das tarefas. No vídeo de primeira Revolução Industrial, uma das coisas que eu mais insisti com vocês foi: Revolução Industrial não é máquina. Revolução Industrial é um processo de dinamização da produção. E a segunda Revolução Industrial vai trazer isso na forma do Fordismo. Fordismo, que nada mais é do que a ideia da linha de montagem. O Fordismo é aquele que vai introduzir a esteira, certo? Na produção. Ford, da fábrica de carros, certo? Vai introduzir essa ideia da linha de montagem como forma de acelerar a produção. Fordismo, que vai estar diretamente ligado ao Taylorismo. E aqui eu preciso que você tome muito cuidado com sinônimos que não são sinônimos. Taylorismo não é sinônimo de Fordismo. Taylor é o crazy das estatísticas. Taylor é o cara que queria quantificar a produção e que ficava testando em quais circunstâncias a produção era mais ágil. Sim, mas Taylor nunca introduziu uma forma de produção diferente. A novidade na produção é o Fordismo. A novidade é a linha de montagem. Taylor é o cara que vai quantificar a produção e vai ficar testando. O objetivo do Taylor é ver em quais cenários o trabalhador produz mais em menos tempo. Qual é o cenário em que o trabalhador tem o auge da sua produtividade, que é uma das coisas que a primeira Revolução Industrial introduziu, a busca por uma produtividade cada vez maior. O Taylor, ele vai ficar tentando quantificar, eu derrubei tudo aqui, o Taylor vai tentar quantificar essa produtividade. Tudo isso como novidades da segunda Revolução Industrial, que também vai trazer novidades no setor de energia, porque a segunda Revolução Industrial vai introduzir uma tal de eletricidade. A energia elétrica como uma novidade da segunda Revolução Industrial. Assim como, um pouquinho depois, vai aparecer um tal de petróleo como forma de energia. Sim, tudo isso para aumentar ainda mais a produtividade e aumentar ainda mais os lucros, reduzindo os custos de produção.
O que vai perdendo espaço é a máquina a vapor. E aqui aquela palavra-chave que você já cansou de me ouvir falar. Progressivamente. Não é que alguém apertou um botão e puf, sumiu a máquina a vapor e a partir de agora todas as máquinas funcionam com energia elétrica. Uma coisa que vai acontecendo com o passar do tempo. Tá? Desde o ponto de vista dos setores industriais, a segunda revolução industrial vai introduzir a indústria química. E isso, em 2020, ano de pandemia, pode ser abordado por seus exames vestibulares. Sabe por quê? Porque dentre a indústria química vai aparecer uma indústria que é a indústria farmacêutica. Não é por acaso, a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai haver uma guerra, chamada Guerra do Ópio, certo? Pelo controle de um produto chamado ópio, que acima de tudo, inicialmente, foi utilizado também como remédio. Sim, ao mesmo tempo, vai se fortalecer uma indústria chamada indústria siderúrgica. Tudo isso também como novidade na segunda revolução industrial. E desde o ponto de vista dos transportes, a segunda revolução industrial também trouxe uma novidade. Qual? A segunda revolução industrial desenvolveu ainda mais as ferrovias, certo? E principalmente vai desenvolver os navios a vapor. Navio a vapor. Tudo isso como parte das transformações, das inovações trazidas pela segunda revolução industrial. Perceba como tudo isso dá uma sensação de progresso. Perceba como tudo isso traz uma sensação de modernidade. Perceba como tudo isso traz uma sensação de avanço. Pois bem, é isso que a gente vai chamar de Belle Époque. É isso que a gente vai chamar de Belle Époque. Pelo amor de Nossa Senhora da Bicicletinha, a cada vez que alguém fala que Belle Époque é bela época, morre uma família inteira de ursinho panda, tá? Belle Époque não é bela época. Belle Époque é progresso. Belle Époque é modernidade. Belle Époque é avanço, certo? Inclusive, esse cenário de avanço, de progresso, vai ser fundamental para a gente entender mais para frente a Primeira Guerra Mundial, porque esse processo vai se dar de formas desiguais. Alguns países vão ter o primeiro, outros vão ter o depois, e isso vai começar a causar, inclusive, conflitos entre os principais países europeus. Entenda que a segunda revolução industrial é um momento de continuação de um processo de mudanças tecnológicas que vinha lá do século XVIII, certo? Agora no século XIX, com uma série de transformações na produção. E essas transformações na produção, elas vão gerar uma série de efeitos. E agora nós vamos entender e fazer um link com o título da nossa aula. Lembra que nós estamos falando de imperialismos, e até agora eu nem mencionei os tais dos imperialismos. Por enquanto, o que eu te disse é que houve uma transformação na produção. E essa transformação na produção gerou um excedente. Ou melhor, dois excedentes. A segunda revolução industrial se caracterizou pela geração de excedente. Excedente é sobra. Tudo bem? Quais excedentes? Excedentes de produção, porque agora se produz cada vez mais e há uma necessidade de absorver esse excedente de produção. Os mercados precisam absorver esse excedente de produção. Afinal de contas, capital, produção que não encontra consumo, produção que não é vendida, é sobra. E sobra despenca preço. E ao mesmo tempo, se gera um excedente de capitais. Certo? Por quê? Porque começa a se gerar um capital que precisa ser investido. Afinal de contas, nós estamos dentro de uma lógica de capitalismo. O que significa isso? Capitalismo é movimento de capitais. Então, o capital, para ter valor, ele tem que estar em circulação. É o capital utilizado na geração de um produto
E esse produto ele tem que gerar um novo capital. Como vai se gerar esse novo capital? A partir da venda. Então o capital precisa estar em constante circulação. A segunda revolução industrial aumenta essa oferta de capitais. Só que é necessário fazê-lo girar. Enquanto esse capital estiver rodando, isso é lucro. Agora, enquanto o capital começa a ficar parado, o capital se perde, porque o sistema funciona pela circulação de capitais. Por isso, capitalismo, tá? E aqui vem uma grande diferença da segunda revolução industrial em relação à primeira. E isso vai ser fundamental e os vestibulares adoram perguntar. Enquanto a primeira revolução industrial foi um fenômeno inglês, a segunda revolução industrial é um fenômeno europeu. A segunda revolução industrial é um fenômeno primeiramente europeu. Inclusive, a segunda revolução industrial, ela sai da Europa e se espalha pela América, Estados Unidos e pela Ásia, principalmente Japão. Sim? O que isso significa? Que houve um aumento da produção de vários países. E se vários países aumentam a sua produção, eles começam a colocar barreiras na entrada de produtos de fora. A segunda revolução industrial tem como efeito o aumento do protecionismo entre os países europeus. O tal do protecionismo alfandegário. Ou seja, os países europeus colocando barreiras através de impostos para impedir a entrada de produtos de outros países. Afinal de contas, eu, Itália, que estou me formando como tal, eu desenvolvi a minha indústria, então eu vou colocar barreiras para que os produtos ingleses não sejam vendidos na Itália e concorram com os produtos italianos, certo? Ou seja, o protecionismo alfandegário, ele vai aumentar ainda mais os excedentes de produção. O protecionismo alfandegário vai fazer com que nós tenhamos, inclusive, problemas de superprodução. Acelera-se a produção dos países numa proporção maior do que o consumo. E se a produção é maior do que o consumo, começa a sobrar. E a sobra gera produto parado. Lembra? Capital tem que gerar produto e tem que gerar capital. Produto parado não dá lucro. Eu preciso vender esses produtos. E a partir daí vai nascer uma corrida. Sabe por quê? Porque a Revolução Industrial vai gerar 3 grandes necessidades. Quais são as 3 grandes necessidades que a segunda Revolução Industrial vai gerar? Primeira grande necessidade. A Revolução Industrial vai gerar necessidade de mercados consumidores. Eu preciso vender o meu excedente de produção. Eu preciso achar um mercado para consumir o meu excedente de produção. E aí, já que nós gostamos de fazer relações entre todas as coisas, a gente não pode parar de pensar que nesse momento, aqui no Brasil, estão rolando discussões muito intensas e árduas em relação à abolição da escravatura. Nós estamos falando de 1850, nós estamos falando do meio do século XIX, momentos em que a discussão aqui no Brasil eram discussões a respeito da abolição da escravidão. E a abolição da escravidão como um projeto inglês para ampliar, nossa, mercado consumidor. Se a gente olhar para os Estados Unidos, a discussão nos Estados Unidos em 1860 se chamava abolição da escravatura. É necessário abolir a escravidão para que o norte tenha, nossa, mercado consumidor. Olha como a discussão por mercados consumidores era muito intensa. Você me permite outra, profundamente travel in the Helmas, Guerra do Paraguai. Por que o Paraguai está tão desesperado por ter uma saída ao mar? Para escoar a sua produção. Você percebe como essa realidade, uma realidade mundial no século XIX? Então, há uma necessidade mundial de mercados consumidores. Certo? Ao mesmo tempo, há uma necessidade de fontes de matéria-prima.
Continuam havendo uma necessidade de fontes de matéria-prima. Afinal de contas, quanto maior a produção, há uma necessidade maior de matéria-prima. Assim como acesso às fontes de energia. Fontes de energia. E aí, se a gente está falando de fontes de energia, eu vou circular aqui um problema para você, ó. Petróleo. Petróleo, que não é assim das coisas mais fáceis de serem achadas. E aqui que a gente vai entender a parte mais legal. A segunda revolução industrial foi um fenômeno europeu. Principalmente, ou predominantemente, primeiramente europeu, depois se espalha pelo resto do mundo. Ou seja, essas necessidades de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor estão para todos os países europeus. Onde eu quero chegar com isso? Os países da Europa não são o mercado consumidor dos países da Europa. A Europa deixou de ser mercado consumidor da Europa. Ou seja, é necessário atingir essas três necessidades. Olha o que eu vou escrever aqui. Fora da Europa. Eu preciso conseguir tudo isso fora do território europeu, porque a Europa está saturada, o mercado europeu está saturado. A busca por matéria-prima e por fontes de energia na Europa já chegou no seu limite. Agora eu preciso ampliar isso para outros continentes. E é isso que a gente vai chamar de neocolonialismo do século XIX, que vai ser a característica econômica do imperialismo. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.